Boa noite, banca avaliadora, professores e colegas. Meu nome é Patrícia. O tema do nosso trabalho de conclusão de curso é a contribuição da neurociência para a pedagogia contemporânea. Esse estudo surgiu do interesse em compreender como o conhecimento sobre o funcionamento do cérebro humano pode contribuir para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Vivemos em um tempo de profundas transformações sociais, culturais e tecnológicas, que impactam diretamente o modo como aprendemos e ensinamos. Diante disso, a escola é desafiada a se reinventar e a neurociência se apresenta como uma área de conhecimento capaz de oferecer novas perspectivas à prática pedagógica. A neurociência educacional busca compreender os mecanismos cerebrais envolvidos na aprendizagem, como atenção, memória, emoção e plasticidade neural. Ao integrar essas descobertas às práticas pedagógicas, é possível planejar metodologias mais eficazes, humanas e sensíveis às particularidades de cada aluno. Segundo Celso Antunes, a escola precisa compreender o cérebro como órgão da aprendizagem, respeitando seus limites e potencialidades para favorecer o desenvolvimento pleno do aluno. Essa afirmação sintetiza a importância de aproximar ciência e educação, não como campos separados, mas como áreas que podem se complementar na construção de uma aprendizagem significativa. A justificativa desse trabalho baseia-se na necessidade de aprofundar o diálogo entre pedagogia e neurociência, de forma crítica e ética. Como destaca Ferreira, a neurociência educacional exige um olhar ético e reflexivo que ultrapasse o fascínio pelas descobertas do cérebro e busque compreender como tais saberes podem efetivamente transformar a prática pedagógica. Ou seja, não basta aplicar teorias biológicas à sala de aula. É preciso considerar as dimensões sociais, culturais e emocionais que fazem parte do processo educativo. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar as contribuições da neurociência para a pedagogia contemporânea, destacando sua relevância no ensino e na aprendizagem. Entre os objetivos específicos estão compreender os principais conceitos da neurociência aplicados à educação, discutir de que maneira esses conceitos podem orientar práticas pedagógicas e refletir sobre os limites e desafios dessa integração interdisciplinar. Metodologicamente, esse estudo é de natureza qualitativa e bibliográfica, fundamentado em autores clássicos e contemporâneos. Assim, essa introdução contextualiza o tema, apresenta a relevância do estudo e estabelece as bases para compreender como a neurociência pode contribuir para uma prática pedagógica mais consciente, eficaz e humanizada. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Ivonilza e nesta parte explico os procedimentos metodológicos que orientam o desenvolvimento do trabalho. A pesquisa foi qualitativa e bibliográfica, o que significa que o objetivo não foi testar dados numéricos, mas compreender e interpretar as contribuições da neurociência para a pedagogia contemporânea. Esse tipo de abordagem foi escolhido porque o tema exige uma análise crítica das ideias já produzidas por outros autores nas áreas da educação e da neurociência. A pesquisa bibliográfica permitiu o levantamento e a interpretação de obras relevantes sobre o assunto. Como define Gil em 2008, esse tipo de pesquisa é elaborada a partir de materiais já publicados como livros, artigos e fontes acadêmicas online. Assim, o estudo se baseou em autores clássicos como Piaget, Vygotsky, Gardner e também em estudiosos contemporâneos como Derraine, Damasio, Ribeiro, Antunes e Ferreira,
para contribuir uma base teórica sólida e atualizada. O processo metodológico foi dividido em 3 etapas principais: levantamento de obras e artigos sobre neurociência aplicada à educação em bases como Cielo, Google, Scholar e CAPES periódicos, abrangendo publicações de 1990 a 2025. Leitura e fichamento do material, identificando ideias e conceitos em comum. Análise e categorização dos conteúdos em 3 eixos. Fundamentos teóricos da neurociência na educação, contribuições práticas para o trabalho docente, o limite e desafio dessa integração. A análise foi feita com base na análise de conteúdo temático proposto por Lawrence Bardini em 2011, que busca identificar categorias de sentido a partir de frequência e relevância dos temas. Essa técnica permitiu compreender criticamente como a neurociência vem sendo incorporada à educação, indo além de simples coletas de informações. Para garantir a qualidade dos resultados, foi definido critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos sobre obras que tratavam diretamente da relação entre neurociência e educação, em português, inglês ou espanhol. E foram excluídos textos jornalísticos, materiais sem base científica ou com foco apenas clínico. Em relação aos aspectos técnicos, como se trata de uma pesquisa bibliográfica, não houve contato com seres humanos, dispensando a aprovação de comitê e ética. Todas as fontes foram devidamente citadas, segundo as normas da BNT, garantindo integridade acadêmica e confiabilidade. Assim, a metodologia adotada assegura rigor científico e coerência com os objetivos do trabalho. Ela foi essencial para construir um olhar interdisciplinar capaz de mostrar como a neurociência pode contribuir de forma ética e fundamentada para a pedagogia contemporânea. Olá, boa tarde. Meu nome é Lívia e eu estou aqui para apresentar os principais resultados e contribuições obtidos a partir da análise bibliográfica realizada. O estudo permitiu que a gente compreendesse como os conhecimentos da neurociência podem enriquecer a pedagogia contemporânea, favorecendo práticas educativas mais eficazes, inclusivas e humanizadas. De forma geral, as obras analisadas, como as de Dahene, Damasio, Gardner, Ribeiro e Antunes, convergem para a ideia de que entender o cérebro é essencial para entender a aprendizagem. Um dos principais resultados foi constatar que a neurociência ela oferece os subsídios científicos para poder compreender os mecanismos da atenção, da memória, da emoção e da plasticidade cerebral, todos fundamentais para o ato de aprender. Por exemplo, o Ribeiro destaca que o sono e o reforço eles são cruciais para a consolidação da aprendizagem. Já o Dahene mostra que a leitura e o cálculo eles se apoiam em circuitos cerebrais pré-existentes, demonstrando que o ensino precisa dialogar com a estrutura biológica do cérebro. Damasio acrescenta que a emoção e a cognição são processos inseparáveis, que reforça a importância de ambientes escolares emocionalmente seguros e estimulantes. Gardner e Antunes, eles mostram que a valorização das múltiplas inteligências e a diversificação das estratégias didáticas permitam que o professor atenda à diversidade cognitiva dos alunos. A partir desses desfechos, o trabalho identificou estratégias pedagógicas concretas que podem ser inspiradas pelos estudos neurocientíficos, como o reforço e espaçamento temporal, que fortalece a memória de longo prazo, o uso de atividades multissensoriais e feedbacks imediatos, que vão estimular diferentes áreas cerebrais,
e também a criação de ambientes afetivos e motivadores, que aumentam o engajamento e a retenção do aprendizado. Essas práticas mostram que a neurociência, quando bem compreendida, ela pode melhorar o processo de ensino-aprendizagem sem substituir a pedagogia, mas sim dialogando com ela. A pesquisa também revelou limites bem importantes. Um deles é a presença de neuromitos, que são as crenças equivocadas sobre o cérebro. Como a ideia de que a gente usa 10% da capacidade cerebral, ou de que cada pessoa ela tem um estilo de aprendizagem fixo, né? Tipo assim, cada aprendizagem é de uma forma. Esses são todos mitos, né? Mas, conforme alerta Antunes e Nóbrega, podem distorcer a prática docente e gerar métodos ineficazes. Um outro desafio é a falta de formação adequada dos professores, que muitas vezes têm dificuldade em interpretar conceitos neurocientíficos de maneira crítica e contextualizada. Os resultados desse estudo eles confirmam que a neurociência não substitui a pedagogia, mas fortalece, oferecendo bases científicas para poder compreender a aprendizagem em sua totalidade, biológica, cognitiva e emocional. A principal contribuição desse trabalho está, portanto, em defender uma formação docente interdisciplinar, que une a ciência e a sensibilidade humana, preparando o professor para atuar com consciência, ética e inovação nas salas de aula durante o século XXI. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Kelly Eliana e nesta etapa da apresentação eu vou abordar os limites e desafios entre a neurociência e a pedagogia. Um dos principais desafios é a disseminação dos chamados neuromitos, entendidos como interpretações equivocadas e simplificadas de descobertas científicas a respeito do cérebro, que acabam sendo aplicadas de forma inadequada no contexto escolar. O termo neuromito ele surgiu na área médica com o Dr. Alan Crockard, um neurocirurgião, e posteriormente o termo veio para a educação. Nóbrega, Mello e Menezes, em seu artigo O Neuromito dos Estilos de Aprendizagem, dizem o seguinte: nos últimos anos, a neurociência ganhou destaque no campo da educação. No entanto, aqueles que buscam aprender sobre a neurociência por conta própria podem encontrar informações imprecisas ou concepções errôneas sobre achados neurocientíficos conhecidos como neuromitos. Na pesquisa desenvolvida por eles, com alunos do curso de Ciências Biológicas da UNB, foi constatado que grande parte desses alunos acreditam em teorias pedagógicas, teorias da educação, mas que na verdade são mitos, são neuromitos. Um dos neuromitos conhecidos é que nós utilizamos apenas 10% do cérebro. Outro são os estilos de aprendizagem, como por exemplo o estilo visual, auditivo e sinestésico. Esses mesmos autores reforçam que a permanência dos neuromitos entre os futuros professores evidencia lacunas na formação docente e na comunicação entre ciência e educação. Isto mostra que um dos maiores desafios da neuroeducação é justamente promover uma alfabetização neurocientífica crítica. Algo que já havia sido defendido por Celso Antunes ao alertar que o professor precisa compreender tanto os limites quanto as possibilidades cerebrais. Geolande Carvalho Ferreira, no seu artigo Neurociência e Educação entre Saberes e Desafios, enfatiza que o entusiasmo em torno das descobertas da neurociência podem levar a apropriações superficiais e reducionistas. Segundo ela, não se trata de transformar o professor num neurocientista, mas compreender como o conhecimento sobre o cérebro pode contribuir para o processo educativo de forma contextualizada e humanizada.
Ou seja, o verdadeiro desafio está em conciliar o rigor da neurociência com a complexidade pedagógica da sala de aula, sem reduzir isso a formas biológicas ou tecnicistas. Outro ponto importante são os níveis explanatórios entre as duas áreas. A neurociência explica o funcionamento do cérebro no nível micro, como as conexões neurais, os circuitos sinápticos. Já a pedagogia explica o funcionamento no sentido macrosocial, envolvendo fatores sociais, afetivos, cognitivos e institucionais. Por isso, Dehaene lembra que as predisposições biológicas só se transformam em aprendizagens. Então, o que vem ali formado biologicamente, ele só se torna em aprendizagem quando são articulados em condições sociais e escolares adequadas. Siddhartha Ribeiro já diz o seguinte, que há um problema em explorar demais os resultados laboratoriais sobre a neurociência dentro da sala de aula, porque isso pode gerar distorções, especialmente no que diz respeito aos contextos sociais vivenciados pela escola pública. Novamente, Jolane Ferreira adverte que a neurociência, quando desvinculada da realidade sociocultural dos alunos, corre o risco de se tornar uma ciência fria e distante da escola. Ela ressalta que a escola deve compreender o cérebro não como uma máquina previsível, mas como um órgão vivo, moldado pelas relações sociais. Essa visão reforça a necessidade de um diálogo ético e sensível entre a neurociência, a educação, reconhecendo a singularidade de cada aprendiz. Por fim, a formação docente volta a ser um ponto de discussão. Sem base sólida em neurociência, os professores podem facilmente ser influenciados por modismos educacionais ou por produtos comerciais que se dizem neuroeducativos, mas que carecem de validação científica. Novamente, Jolane Ferreira adverte que há um risco de apropriações simplificadas e utilitaristas da neurociência no campo educacional. E isso pode afastar o professor do verdadeiro sentido da educação. Dessa forma, é imprescindível investir em currículo de formação inicial e continuada, que articule a neurociência, a pedagogia e a reflexão crítica. Somente assim será possível que o diálogo entre essas áreas contribua efetivamente para as práticas educativas mais conscientes, éticas e transformadoras. Olá, meu nome é Sandra Vanali e vou explanar para vocês sobre a conclusão do nosso trabalho. Para concluir essa pesquisa, reafirmo que o objetivo principal foi analisar as contribuições da neurociência para a pedagogia contemporânea, refletindo sobre seus potenciais, limites e desafios. Ao longo do estudo, observou-se que a neurociência, quando compreendida de forma crítica, não é um modismo, mas sim uma ferramenta científica que amplia a visão do educador sobre o processo de aprendizagem. Ela permite que o professor entenda o aluno de modo integral, como um ser que aprende com o corpo, a emoção, a razão e a experiência. A análise bibliográfica evidenciou que fatores como a atenção, a memória, emoção e plasticidade neural são determinantes na construção da aprendizagem. Autores como Dehaene, Damasio e Ribeiro reforçam que o aprendizado é resultado de uma interação entre o biológico e o social, e que a escola tem papel fundamental na ativação desses mecanismos. Também ficou claro que as práticas pedagógicas embasadas nesses conhecimentos, como o uso de reforço espaçado, atividades multissensoriais e feedback contínuo, podem tornar o ensino mais significativo e inclusivo. Como afirma Ferreira, a neurociência deve ser vista não como substituta, mas como aliada da pedagogia, promovendo um diálogo entre ciência, ética e sensibilidade humana.
No entanto, o estudo também destacou desafios relevantes, como a disseminação dos neuromitos, que distorcem os achados científicos, a falta de formação docente específica sobre o cérebro e a aprendizagem e a dificuldade de transpor resultados laboratoriais para a realidade complexa da sala de aula. Como alerta Antunes, é fundamental promover uma alfabetização neurocientífica crítica, que capacite os professores a interpretar e aplicar os conhecimentos com responsabilidade e consciência pedagógica. Assim, o avanço dessa integração depende diretamente do investimento na formação docente e na pesquisa aplicada nas escolas. Em síntese, a neurociência contribui para uma pedagogia mais humana, científica e transformadora, pois ajuda o professor a compreender o aluno em sua totalidade, corpo, mente e emoção. Esse trabalho não pretendeu oferecer receitas prontas, mas provocar reflexão, incentivando a construção de práticas mais conscientes, éticas e fundamentadas em evidências. Por fim, deixo uma reflexão inspirada em Damasio 2011. Emoção e razão não são opostas, mas parceiras na construção do pensamento. Que a escola, portanto, siga sendo esse espaço em que a ciência e sensibilidade caminham juntas, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes e o fortalecimento do papel do educador como agente de transformação social.